Comprei a minha própria casa, na qual ainda vivo há 2 anos. Na época, estava na fase de desempacotar e de me instalar. Era solteiro e vivia sozinho. Estava na hora de ter minha própria casa. Convidei uns amigos para me ajudarem a descarregar o caminhão. Ele estava cheio de caixas pesadas e paguei-lhes com um bom almoço e algumas cervejas, uma vez que não aceitavam pagamento em dinheiro. Um dos meus amigos, Daniel, percebeu ruídos vindos do interior das paredes. Parecia haver alguns problemas com os canos, nada demais, algo que eu resolveria depois. Terminamos de descarregar o caminhão e eles me fizeram companhia por um tempo. Eles iriam embora um pouco mais tarde. Era sábado, poderíamos tomar umas cervejas após o tanto trabalho. Naquele dia, eu fiquei acordado até de madrugada assistindo Netflix. No entanto, algo me intrigava. Estava ouvindo um som de pancadas vindos do andar de cima, o que era algo estranho porque vinha da direção do meu quarto e não havia ninguém lá. Ou poderia estar vindo do sótão, pensei. Então lembrei-me dos comentários do Daniel sobre os ruídos vindos do interior das paredes. Fui até a porta do sótão, só poderia estar vindo de lá. E abri a porta e tive que respirar fundo porque estava um pouco nervoso e liguei o interruptor de luz. Uma luz amarela, muito fraca, acendeu, apenas iluminando uma parte do sótão. A essa altura, os ruídos nas paredes pararam, mas algo me dizia que aquele barulho talvez não estivesse vindo do sótão, pois era basicamente um grande espaço vazio sem absolutamente nada, e eu conseguia ver claramente que não tinha ninguém lá em cima. Voltei para o meu quarto e tentei dormir um pouco, quando de repente o barulho começou de novo. Tentando imaginar o que poderia ser aquilo, pensei que houvesse um pequeno animal nas paredes, como um guaxinim, um rato ou algum tipo de animal pequeno. O problema é que o sótão não parecia estender-se a todo o comprimento da casa. Por isso, há uma parede que encerra o sótão e o resto é claramente o telhado. Mas pensei que o barulho poderia estar vindo dessa parede que fica entre meu quarto e o sótão. Precisava verificar. Levantei e andei até ela. Nessa hora o meu coração começou a acelerar. Caminhei até os quadros que estavam na parede. Levantei um deles, ligeiramente para cima, pois estava com medo. E para minha surpresa, havia um grande buraco na parede. Quase tive um ataque cardíaco. Do buraco saiu uma mulher de aspecto doentio, que parecia estar possuída por alguma coisa. Tremia, fazia barulhos estranhos e dava gargalhadas de forma assustadora. Ela caiu de costas naquele buraco escuro que parecia uma sala secreta. A única coisa que me passou a cabeça naquele momento foi correr. Corri de volta para o meu quarto, mas não sem antes fechar a porta do sótão atrás de mim. Me tranquei no meu quarto e liguei para a polícia e informei que tinha uma pessoa louca e perigosa no meu sótão. Em poucos minutos as viaturas chegaram. Havia um total de 5 policiais em minha casa. 4 deles entraram no sótão. Só deu para ouvir o barulho da luta corporal. A mulher gritava como uma criatura atacando os policiais. Após um tempo, eles conseguiriam conter a mulher. Finalmente, conseguiram algemá-la e levá-la para fora do sótão e conduzi-la até a viatura. Enquanto os agentes ainda estavam na casa, fui ao sótão para examinar o quarto secreto. Havia uma abertura na parte escura, quase imperceptível, mas que uma pessoa poderia transitar entre o sótão e uma sala secreta que eu ainda não compreendia. Lá dentro havia uma pilha de cobertores, uma almofada suja, muitas embalagens de comida e dejetos humanos num canto. Parecia que a mulher estava lá em cima há muito tempo. Foi um verdadeiro pesadelo passar por isso na minha primeira noite em minha nova casa. O meu pai ajudou-me a comprar a minha primeira casa quando eu tinha 28 anos. Nunca fui mimada, mas o meu pai sempre teve muito dinheiro e quando eu quis comprar uma casa,
Ele me emprestou uma grande quantidade de dinheiro. Os antigos donos da casa que escolhi comprar eram um casal de idosos. O marido morreu muitos anos antes de eu me mudar para lá. A mulher morreu apenas algumas semanas antes de eu comprar a casa. O filho do casal que me vendeu a casa não quis muita coisa da casa, me deixando muitos móveis. Ele levou apenas o que realmente precisava ou queria, o que tornou as coisas mais fáceis para mim, menos mobília para comprar e carregar. Joguei fora algumas das coisas velhas e cafonas, incluindo uma cadeira de balanço velha que estava na sala de estar. Muitos dos móveis tinham um ar velho e assustador que eu não queria ter em casa. No dia seguinte estava limpando mais tralhas na parte de cima da casa. Fiquei lá durante a maior parte do dia. Muitos dos trabalhos eram pesados, por isso fazia pausa entre eles e isso consumia muito tempo. Não dormi nada na noite anterior, pois sofro de insônia moderada. Ela me afeta em certas noites. Na segunda noite, depois de ter mudado para casa, fui jantar em um restaurante chinês porque ainda não tinha energia para cozinhar. Quando voltei, fiquei perturbada ao descobrir que a porta da frente estava destrancada. Não lembrava se tinha esquecido de trancar ou não. Queria acreditar que eu tinha esquecido, mas parecia tão improvável que eu me esquecesse de fazer, especialmente com a minha nova casa. Comecei a acender todas as luzes de todos os cômodos na parte de baixo. Quanto mais luz, mais segura me sentia. Depois subi as escadas e fiz o mesmo no corredor de cima e nos 3 quartos. Depois fui até a área da lavanderia. Não era um lugar grande como de se esperar, mas era apenas um pequeno espaço de arrumação onde se encontrava a máquina de lavar e secar roupa. Não havia nada na casa. Comecei a me sentir confiante de que tinha simplesmente esquecido de trancar a porta, mas ainda tinha de verificar o porão antes de poder confirmar isto. Abri a porta do porão e acendi a luz. Quando estava descendo as escadas, vi uma velha cadeira de balanço no meio do porão, a mesma que eu tinha jogado fora na noite anterior. A essa altura, em pânico, para me acalmar, pensei que se tratasse de outra cadeira igual à qual eu não tinha percebido. Olhei em volta no porão e não tinha ninguém, por isso acalmei-me um pouco e voltei para cima para comer a minha comida chinesa. Mas para o meu desespero, ouvi barulho vindo do porão. Então peguei a lanterna que estava debaixo da lava-louça e desci um degrau da escada, com a lanterna acesa. Quando iluminei a área onde estava a cadeira, vi a cadeira de balanço se mexer e alguém estava sentado nela. Era uma mulher idosa, com óculos de grau, de cabelo encaracolado e cinzento, e estava vestida com uma camisola de dormir, cor-de-rosa. Voltei correndo para a sala, tranquei a porta do porão e chamei a polícia. Quando eles chegaram, para minha surpresa, não encontramos ninguém lá, e não havia compartimentos escondidos ou saídas secretas por onde ela pudesse ter fugido. A certa altura, os policiais começaram a olhar para mim como se eu fosse louca, mas eu sabia o que eu tinha visto. E logo, eles foram embora. Eu tinha o contato do filho do casal que era o dono da casa antes de mim. Por isso telefonei-lhe por volta das 20 ou 21 horas e descrevi a senhora o melhor que pude. 1 hora depois, ele apareceu em casa. Queria ver o que estava acontecendo, pois eu descrevi a mãe dele, que falecera poucos dias antes. Levei-o até o porão, descemos juntos as escadas. Ele parecia estar em estado de choque o tempo todo. Eu via sua mão tremer, mas não vimos nada lá embaixo. Mas ele acreditou em mim, estava emocionado e foi embora levando a cadeira de balanço. Pode ter sido emotivo para ele, mas foi a coisa mais assustadora que eu poderia ter testemunhado com os meus próprios olhos. Quando eu tinha 12 anos, a minha família mudou-se para uma casa nova no interior do Paraná, perto de uma pequena aldeia. Sempre vivemos em zonas rurais e, definitivamente, crescemos sem estarmos familiarizados com o estilo de vida corrido das grandes cidades, ou com qualquer coisa remotamente próxima disso. A propriedade tinha cerca de 3 hectares e era muito privada. Na segunda noite em casa, o nosso cão Peter, que dormia no meu quarto, começou a latir e a rosnar no meio da noite. Quando me viu sentado na minha cama, a sua cauda começou a abanar.
mas ele continuava a latir e a rosnar. Não conseguia perceber o que ele estava vendo, embora ele estivesse olhando fixamente para um canto escuro do quarto. No dia seguinte, um homem mais velho veio e bateu à porta da frente. Meu pai atendeu enquanto eu estava na sala vendo o desenho animado. Eu ouvi toda a conversa. O velho apresentou-se como Eugênio, o vizinho do lado. O meu pai disse para me apresentar e eu me apresentei-me, mas algo me dizia que havia algo errado com aquele senhor. Apesar de simpático, era assustador. No dia seguinte eu estava no quintal a jogar Pokémon no meu Game Boy. O meu pai estava na frente da casa aparando a grama e o resto da minha família não estava em casa. Eugênio veio até onde eu estava, sentou-se do meu lado, o que me deixou desconfortável, especialmente tendo em conta que ele tinha acabado de entrar em nosso quintal. Apesar de não haver uma divisória separando os quintais, ele me perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que estava jogando Pokémon, e ele percebeu logo o que era. Começou a fazer barulhos de Pikachu, tentando ser engraçado, mas foi perturbador. O meu pai, ao vê-lo em nosso quintal, desligou o cortador de grama e veio em nossa direção. Meu pai aproximou de nós e o cumprimentou com um sorriso amarelo, mas percebi pela cara e pelo tom do meu pai que ele estava um pouco confuso com o que o vizinho estava fazendo em nosso quintal. O meu pai me pediu para eu entrar para lavar a louça suja que deixei na pia. Eu sabia que ele estava tentando me afastar dele. Alguns minutos mais tarde, meu pai entrou e perguntou-me se o Eugênio tinha entrado em nosso quintal e eu disse que sim. Foi então que ele disse que não queria me ver mais perto daquele homem estranho e me pediu que o avisasse se o voltasse a ver. No dia seguinte, eu estava olhando para a janela, então decidi abri-la para ver como estava o dia lá fora. Abri a janela e não havia nada lá, mas para minha surpresa, comecei a ouvir o Eugênio imitar Pikachu. Era um som bizarro com sua voz de velho, assustador. Disse ao meu pai que estava ouvindo Eugênio imitar Pikachu e parecia estar por perto. Foi então que decidimos ir até a casa dele para tirar satisfações. Tudo estava muito estranho, mas para nossa surpresa, quando chegamos na casa ao lado, eles disseram que não morava nenhum Eugênio por lá, e ele não morava lá. E o terror logo se instalou em nossas mentes, pois ninguém na vizinhança nunca tinha ouvido falar daquele homem e muito menos o visto.